Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 39º episódio do Control PaxCast. Cada vez mais viemos trazendo informações, implementações e orientações para o negócio de vocês para serem tomadas decisões cada vez mais assertivas. E falando nisso, hoje vamos tratar um pouco sobre como quebrar objeções na área de vendas. Já tratamos sobre vendas no último episódio em que eu fiz. Já tratamos também sobre a parte da experiência do cliente para o sucesso e a satisfação do cliente, mas agora um ponto não menos importante do que os demais é a questão de você saber como que você vai convencer o seu cliente a contratar você, a comprar o seu produto, o seu serviço, que aquela decisão que ele vai tomar seja de fato assertiva. Beleza? Então vamos lá adiante. Tocar aqui em alguns pontos, algumas estratégias para que vocês consigam estar quebrando essas objeções. Eu estou com a minha relaçãozinha aqui para ir tocando para vocês, mas o primeiro de tudo, para que você consiga convencer, é ouvir o seu cliente, ou melhor, o seu possível cliente. Entenda quais são as dores dele, entenda quais são de fato as objeções dele, o que ele imagina, o que o prende de não estar fazendo negócio com você. Seja, no meu caso de contabilidade, vou mencionar novamente, seja a fidelidade a um outro contador, seja a parceria de um longo período, seja algumas situações que façam com que ele tenha um certo receio em fazer essa migração, tá? Estou mencionando aqui contabilidade, pessoal, mas isso se enquadra para qualquer outro aspecto, seja a venda de um produto, seja um outro tipo de serviço, tá bom? E diante disso, vale se ressaltar o quê? Além de você ouvir o seu cliente, você apresentar as estratégias pelas quais você faça com que ele tome a decisão assertiva e ele tenha a firmeza, né? Muitos empresários gostam de ter a segurança de que estão tomando a decisão correta e não estão errados de forma alguma, né? Até porque nós trabalhamos em base de indicadores, de números, para quê? Para que nós consigamos sermos assertivos e não façamos precipitações diante da nossa empresa ou das nossas decisões pessoais. E aí, após você ouvir o seu cliente, entender todos esses aspectos, fazer com que ele enxergue que você está tendo ali um bom entendimento, que você está realmente ouvindo, você está sendo uma pessoa empática para com tudo que ele está falando, é o momento em que você entende, reconhece a objeção do seu cliente e você simplesmente o questiona da forma como se ele estivesse realmente em uma situação delicada, por estar imaginando esse cenário na mente dele, mas que você irá levá-lo a um outro nível. Você irá levá-lo a uma nova experiência, certo? Volta lá para o nosso episódio de experiência do cliente, sucesso do cliente, onde você vai fazer com que ele sinta no seu processo da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, enfim, um momento em que ele diga, rapaz, eu tomei a decisão mais certa que eu não poderia ter tomado depois. Foi no tempo certo, foi realmente no momento certo, e o valor a mais, ou algo do tipo que você tenha de implementar, isso aí vai se suprir, ou seja, vai se diluir diante de toda a experiência, toda a satisfação que você vai estar entregando ao seu cliente, tá bom? Voltando para um outro ponto aqui, a questão de você ter a empatia de ouvir o seu cliente, referente às objeções que ele tem, você pergunte cada vez mais, se mostre preocupado, no sentido de quê? De querer entender o real momento em que ele está vivendo no negócio dele, quais são os anseios, quais são os objetivos dele, qual o planejamento que ele tem estruturado para o negócio dele, para quê? Para que você consiga cada vez mais ter a atenção do seu cliente, fazer com que ele se interesse cada vez mais pelo assunto, que ele busque cada vez mais estar querendo lhe ouvir e entender daquilo que você está ofertando para ele. Lucas, mas como assim? Digamos que o seu cliente, após apresentar essas objeções que mencionei anteriormente, como fidelidade por um determinado tempo, ou até mesmo por uma aproximação social, seja um amigo, um parente ou algo do tipo, você busque mostrar que em um negócio não se existem emoções. Né? É aquela frase clichê do mundo empresarial de que empresa não tem coração. Empresa possui razão social e ponto.
Então, nós, como gestores, como pessoas que estão ali à frente da liderança das empresas, não podemos deixar que nos levemos pelas emoções em tomarmos decisões precipitadas e acabar prejudicando o nosso negócio. Então, busque saber quais os momentos em que você deve estar ouvindo um novo prestador de serviço, nesse caso, para que você consiga tomar a decisão assertiva para o seu negócio. E ter lucro, ter assertividade, ter eficiência na operação, ter resultado de liderança, ter satisfação de cliente, satisfação de colaborador, dentro de uma série de situações em que envolvem o sucesso de um negócio, tá bom? E além do mais, pessoal, após você entender a objeção do seu cliente, você ouvi-lo, você reconhecer a objeção do seu cliente, você demonstrar interesse em querer mostrar para ele que você possui soluções financeiras, empresariais, de sucesso, seja lá qual for o seu nicho, você vai realmente entregar um fator de positividade para o negócio dele. E diante de tudo isso, você vai tocar em um dos pontos que se torna quase que cruciais, que é onde após você, vou pontuar novamente, ouvir o seu cliente, ou melhor, seu lead, seu possível cliente, você reconhecer a objeção dele, você saber que ele está se abrindo para você, que você está compreendendo tudo que ele está lhe passando, você vai além disso perguntar sobre esses motivos, o porquê de ele ter essas questões. E após isso, você vai para o outro ponto, que é apresentar os benefícios e as soluções que você vai entregar, certo? Então, digamos assim, novamente vou utilizar o caso de contabilidade como um fator de pontuação aqui para vocês entenderem como se contextualiza. Digamos que o cliente chegue para mim e diga o motivo pelo qual ele não quer mudar de contabilidade no momento, seja por alguma fidelidade, como mencionei, ou algum outro motivo, tá? E você, após ouvir todos os pontos dele, você questioná-lo. Certo, entendo. Mas você sabe qual é o seu custo tributário? Você sabe quanto você está pagando na sua operação de faturamento? Você sabe qual está sendo o custo de cada colaborador para você? Você tem uma projeção disso para os próximos meses? Tendo em vista isso, que cada precificação do seu produto está, de uma certa forma, atrelada à tributação do teu negócio. Então, veja bem, se você existe uma tributação X na sua operação e você tem um produto, um serviço que custa Y para repassar ao mercado, será que você está realmente tendo lucro? Se você não tem ciência, se você não sabe como que está a sua operação fiscal a cada mês. Entende? Então, após a gente ter esses questionamentos com o nosso cliente e atrair a atenção dele, nós fazemos o quê? Conversamos e explicamos, certo? Pois eu vou te apresentar uma série de benefícios que isso vai auxiliar você na gestão do seu negócio. Você vai simplesmente ter um relatório de considerações referente à sua empresa, vai ter o custo tributário do seu negócio mês a mês, vai ter uma previsão de custo para os meses seguintes, para que você consiga enxergar isso com uma certa longevidade, você ter uma projeção do seu negócio de crescimento, de alavancagem, de contenção de gastos, de redução de despesas, e assim você vai tomando decisões assertivas. Entende? Você vê o momento certo que o negócio está crescendo, se precisa de mais colaborador, se precisa reduzir colaborador, se você precisa contratar um sistema de tecnologia de ponta para que você consiga otimizar a sua operação e você realmente ter todo esse processo resolutivo, de uma forma positiva, entende? E após isso, você ter esses 4 tópicos que mencionei, referente a ouvir o seu cliente, reconhecer a objeção dele, fazer perguntas, ou melhor, tentar mostrar para ele que essas objeções não são fatores que irão prejudicá-lo, você mostrar os benefícios que você pode entregá-lo, você vai mostrar a tal da prova social, que são pessoas que utilizam seus cases de sucesso, pessoas que já tiveram essas questões com você, essas objeções com você, esses receios, ou melhor, esses anseios diante de tudo isso, e estão tendo resultado. Estão crescendo seus negócios cada vez mais, estão escalando seus produtos,
estão fazendo de todo esse cenário que antes era duvidoso a maior certeza que o seu negócio precisava. Entende? Então aí, tudo isso, por que eu mencionei no início do podcast que vocês estariam ouvindo um tema hoje que está atrelado ao sucesso do cliente, à área de vendas? Porque tudo isso está conectado. Entende? Esse tópico que nós estamos mencionando hoje, ele é o primeiro ponto para início de uma venda. Você está conhecendo o lead, você está conhecendo a pessoa a quem vai contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Após isso, você vai efetivar a venda. Você vai concretizar isso, você vai tornar isso para você que está vendendo em resultado financeiro. Depois disso, a experiência do cliente dentro do seu negócio, com a utilização do seu produto, certo? Então entenda, gente, cada passo, cada processo desse está coligado de alguma forma, tá bom? E diante desses aspectos que nós pontuamos aqui anteriormente, novamente vou pontuar para que vocês não percam o raciocínio. Você reconhecer a objeção do seu cliente, certo? Desculpa, você ouvir a objeção do seu cliente, reconhecê-la, oferecer para ele a empatia de você tirar dúvidas, de você dar atenção e questionar ele o porquê daquilo, de você oferecer os seus benefícios, você oferecer a sua prova social, aí você vai ofertar a garantia do seu serviço ou do seu produto. Você vai fazer com que ele sinta que diante de todas essas decisões que ele tomou com você, que ele participou nessa conversa com você, dessa experiência que ele vai iniciar no seu negócio, você vai ofertar uma garantia de que ele tomou a decisão correta. Como que você vai ofertar essa garantia? Se é um produto, você vai se responsabilizar por esse produto, como isso já é comum em muitos equipamentos que você se pode comprar. Digamos que você chega e compre um aparelho desse, você tem garantia de 1 ano, de 2 anos, isso ou aquilo. Com seu serviço não é diferente. Você vai garantir que ele tenha de fato a efetividade de tudo aquilo que foi oferecido na negociação do cliente. Entende? Fazer com que ele veja a sua empresa, o seu negócio como algo fundamental para o processo de negócio dele, certo? Ele vai enxergar você como um dos principais aliados para que o negócio dele funcione. Por quê, Lucas? Porque a partir do momento em que ele enxerga um prestador de serviço, um terceiro, como algo fundamental para a funcionalidade do negócio dele, seja para uma tomada de decisão, seja para a compra de algum utensílio, seja para a compra de algum insumo, ou enfim, de qualquer outra situação, ele veja que aquilo realmente é primordial para que ele consiga ter a efetividade e o que todo negócio, não diferente de algo, precisa, que é o resultado financeiro. Positivo. É lucro, são ganhos, é escala e cada vez mais a gente conseguir exponencializar isso, certo? E por último, pessoal, para não mais alongar todos esses pontos, feche com seu cliente de uma forma suave, certo? Sem pressão, sem que ele sinta-se agonizado por fechar e possivelmente causar dúvidas no processo. Mas, Lucas, como é que você fecha uma venda de forma suave? Como é que você faz que isso aconteça sem que meu cliente fique ali, e agora, fecho ou não fecho? Gerar um gatilho de escassez, sem que ele sinta-se pressionado naquele momento e saber que vai perder depois, ou ele de fato ter a convicção de toda a conversa que ele teve com você será totalmente assertiva para o negócio dele. Veja bem, você passou por 6 etapas diante de um processo para concretizar uma venda. Após você finalizar a 6ª etapa, é de responsabilidade que você tenha garantido para o seu cliente, por A mais B, de que aquela decisão é a mais correta possível. Então você não vai precisar gerar uma escassez nele, sentimento de perda, porque ele já, com toda certeza, vai ter sentido que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, ou melhor, a sua solução é a melhor que ele possa ter, certo? Por quê, Lucas? Porque ele vai novamente sentir o seu negócio
a sua solução como aliada ao negócio dele. Tá certo, pessoal? Então veja bem, todo esse cenário que se forma para que a gente faça uma venda, ele tem um início, um meio e um fim. Assim como todo processo, todo e qualquer processo. Você inicia no topo do funil com a criação de canais de vendas, você passa a fazer a captação dos leads, você passa a ter as reuniões, você nessas conversas, você inicia o projeto de possivelmente ter que quebrar objeções para que esse cliente ele venha de fato se concretizar, ou melhor, ele vire de fato seu cliente. Você vai ter a venda efetiva, você vai ter a experiência do cliente diante do seu processo. Como, Lucas? Mostrando para ele que além dele ter tomado a decisão correta, ele vai viver algo como ele nunca viu, que foi o que nós pontuamos no 38º episódio. Volta lá e dá uma assistida para você dar uma verificada nesses insights que nós passamos para que você seja assertivo, tá certo? O 33º também, isso pontuando, pessoal, sobre esse tópico de vendas, tá? Mas você que está chegando agora, que está acompanhando aqui a gente, vou até ressaltar, assistam todos os episódios, tem temáticas de extrema importância para a alavancagem de um negócio, entende? E aí, voltando aqui para o nosso ponto, após ele viver a experiência do cliente, você vai para o pós-venda. O que é o pós-venda, Lucas? É você entender que o seu cliente ele já está na sua base, ele está te dando, após você aplicar um NPS interno, saber se ele está satisfeito ou não com o seu serviço, ele tendo essa satisfação do seu serviço, do seu produto, vá pedir indicações. Venda mais para o seu cliente. Quebre mais objeções. Vão surgir. Se ele já é seu cliente, você vai oferecer um novo produto, entenda, toda mudança gera um desconforto. Isso é um fato. Se você vai implementar um novo sistema, gera um desconforto. Se você vai mudar de contabilidade, gera ali um desconforto inicial. Se você vai mudar de jurídico, da mesma forma, ou qualquer outro sentido. Entende, pessoal? Então, faça com que o seu cliente, ele entenda que você, como replicador das suas informações para qualquer tipo de entidade, seja no nosso caso de contabilidade, replicar informações de uma empresa para o fisco, manter em conformidade fiscal, ele vai fazer com que você seja uma das principais pessoas que vai fazer com que ele tome decisões. Então, quando você, cumprindo esse papel, chegar para o seu cliente e ofertar uma nova solução para ele, ele sequer deverá estar indagando algo, questionando qualquer tipo de oferecimento, né, de oferta para ele e que ele venha fechar com você, certo? E aí, só para pontuar, a importância de você vender mais para a sua base, veja bem, não estou dizendo que não vender para a base não seja importante, mas a importância de você vender para quem já lhe paga, para quem já compra, quem confia em você, é imensamente maior do que para uma pessoa que ainda não lhe conhece, digamos assim, que ainda não utiliza das suas soluções, entende? Então, veja que objeções não é algo ruim, é algo bom, para que você tenha mais oportunidades, para que você tenha mais entregas, para que você gere mais aproximação da pessoa em que você está conversando e você consiga ali ter uma assertividade e uma aproximação e às vezes até você construir uma amizade, um relacionamento duradouro com essa pessoa. Tá certo, gente? Então quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês, quero estender esse agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, que é a Loxcert Digital, que é a empresa de certificação digital, a Xtec, que é a empresa de controle e automação de ponto, a A2P Partners, que é a empresa de análise e recuperação de crédito tributário, de blindagem patrimonial, tem também a Wise Cowork, que é a empresa de endereço fiscal, tá certo? E desejo aqui um forte abraço a todos vocês. Se tiver dicas, se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários ou manda um direct pra gente, tá certo? Que a gente vai estar acompanhando, vai estar oferecendo soluções e entregando resultado efetivo para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo episódio.